Então você tem aqui como requisitos 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo, que vai acontecer a aposentadoria, e a idade, que é atualmente 60 anos de idade e 35 anos de contribuição homem, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição mulher. Lembrando que essa parte da idade a PEC vai alterar, vai ficar 65, 62, mas nós vamos falar ainda ao longo da nossa explicação. Tá? Muito bem. Forma de cálculo, porque é aqui que é interessante que vocês saibam, para quem entrou a partir de 2004. Como é que é feito o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição atualmente? E isso é importante porque a nossa ideia é você tomar uma decisão se vai migrar ou não. Para que você tome essa decisão, os senhores têm que saber que regra vocês estão, o que está sendo aplicado e o que vai aplicar se vocês migrarem. Então você tem que saber as regras atuais e as que vão acontecer se vocês migrarem, para que vocês possam efetivamente ter os parâmetros para poder tomar uma decisão que eu chamo de decisão consciente. Né? Então como é que está atualmente? Quem entrou a partir de 2004, sem integralidade, ou seja, não é mais a totalidade da remuneração no cargo em que vai acontecer a aposentadoria. Como é que é? A emenda 41 alterou o parágrafo 3º do artigo 40, e agora, na aposentadoria por tempo de contribuição, é 100% da média contributiva das 80% maiores contribuições desde julho de 94. Isso está lá no artigo 1º da Lei 10.887. Por que julho de 94? Porque é a data do início do Plano Real. Né? Isso, inclusive, é uma equiparação. Se vocês verem lá também, a emenda também trouxe aquela ideia da equivalência entre as regras do regime geral e do regime próprio. Né? Uma dessas regras é essa questão envolvendo o tempo inicial da contagem das contribuições de julho de 94. Já antecipo, vou depois falar sobre isso, a decisão consciente, senhores, tem que levar a gente em consideração o que a PEC vai trazer também. Tá? Então já antecipo que a PEC vai alterar esse ponto. Qual? Ao invés de 80% das maiores, vão ser todas. Não vai mais ter a desconsideração das 20% menores contribuições. Certo? Isso é relevante principalmente para quem averbou tempo de contribuição de outros cargos, como por exemplo eu passei para técnico do Tribunal de Justiça do Ceará, depois técnico do Ministério Público Federal, depois procurador federal, depois juiz federal. Técnico que eu passei era nível fundamental, gente, era quinta série. Né? O salário era bem baixo. Eu averbei, por que eu averbei? Porque eu entrei em 2002. Então eu tive que averbar para não me submeter às regras antes da emenda. Só que eu quero que entre esse valor? Não, né? Mas aí ele vai acabar... no meu caso ele não vai entrar porque eu vou me submeter à integralidade. Tá? Vou depois explicar. Mas se você entrou galgando o cargo subindo já depois de 2004, você tem que levar isso em consideração. Certo? Tem até gente que pensa até em fazer a desaverbação. Não mais averbar. Porque já não tem mais interesse. Né? Porque aí já vai ficar muito baixo o valor. Tá? Então é isso que você tem que verificar. No meu caso, eu não desaverbo, por quê? Porque foi a entrada para mim em 2002, por isso que eu entrei antes da emenda. Se eu desaverbar, eu não me submeto à regra anterior, tá? Mas se você entrou num cargo baixo depois de 2004, lembre que a PEC vai considerar 100%. Então pode ser que seja interessante até desaverbar, para não entrar esse valor baixo. Porque se você desaverbar, você não vai se submeter a outra regra. Então é isso que você tem. Então, estão vendo que como eu não sei a situação individual de cada colega, eu estou colocando a parte geral e vocês vão ali já sondando, beleza? Muito bem. Outra questão. Quem entrou depois de 2004, a partir de 1º de janeiro de 2004, não tem paridade. O que é a paridade? O reajuste não é mais na mesma proporção e na mesma data que se alterar a remuneração dos servidores na ativa, certo? Então não tem mais integralidade e também não tem mais paridade. Como é então? É assim. Reajuste vai ser pelo mesmo índice do regime geral, que atualmente é o INPC. Artigo 15 da Lei 10.887, com o artigo 41A 2213. Então vai ter o reajuste anual pelo INPC. Depois, quando eu for falar da migração, a gente vai ver o que é mais interessante, né? Paridade ou INPC. Vou já depois falar sobre isso, tá? Porque a paridade, né, gente, é aquela coisa. A paridade eu digo que é uma loteria, né? Porque a gente está desde 2005 sem ter alteração. O INPC tem todo ano, né? Só que o problema é que pode ter uma
um aumento de 15%. E aí fica melhor do que os últimos 3 anos. Né? E aí pode ser que apareça, como a paridade é plena, para quem é antes, eu vou explicar depois disso, pode ser que apareça uma gratificação no pessoal da ativa, que aí os aposentados também recebem. Né? Então, aí é futurismo. Aí é você fazer uma aposta. É aquela coisa, vai na fé e segue. Né? Quem é muito objetivo e racional, como eu tenho conversado e falado com colegas, prefere no NPC. Não, todo ano tem ali aquela coisinha, tudo certo. Agora, tem gente que não, paridade é melhor porque o pessoal nativo ainda é forte, pode conseguir mudanças, eles vão sempre querer mais aumentos, né? E esses aumentos vão refletindo pra gente, certo? Mas eu vou voltar a falar sobre isso porque isso é importante para você fazer a sua opção, tá? Mas saibam que agora, que entrou depois de 2004, não é paridade, é INPC. Beleza? Pois não? Tem tipo uma limitação para o valor Como? Tem um limitador para quem recebe pelo reajuste do INPC. Para que não receba mais do que quem está na ativa, pode acontecer de ultrapassar. Não, na verdade, a limitação vai ser do valor do seu cargo, né? No caso. Mas, em tese, no INPC não. Ele vai fazer o cálculo do último ano e vai aplicar o valor do INPC do mesmo índice que vai ser aplicado para o regime geral. Então, supondo-se que há 3 anos alguém tivesse aposentado com essas regras, estaria hoje recebendo mais do que quem está na ativa. Não, sim. Porque não teve nenhum aumento. Sim. Se você partir desse pressuposto, dessas regras, sim. Não, porque aí você tem regras diferentes. Quem se submete à paridade e quem se submete ao INPC. Nesse caso, pegando esses 3 anos, quem está pelo INPC está recebendo um pouco mais. Só que aí é que tá. Pode ser que daqui a 2 anos tenha um aumento do pessoal da ativa que passe o pessoal do INPC. Certo? Tá? Beleza. Trouxe um entendimento aqui do STJ, gente, agora 2017, só firmando o conceito de que esses 10 anos no serviço público que é exigido tem que ser em cargo estatutário, tá? Não pode ser em cargo de emprego público. Ou seja, o STJ já de alguma data tem adotado o que a gente chama do conceito restrito de serviço público, não aquele conceito amplo, né? Mas, logicamente, se você tem cargos de emprego público, você pode fazer a contagem recíproca, sem problema nenhum, tá? Questão importante já, a primeira questão importante aqui que nos interessa, a averbação de tempo de advocacia. Em regra, nós juízes, agora, mesmo quem entrou antes da emenda 45, né, advogou um período, né? Como é que fica então essa averbação? Vamos lá. TCU, qual é o entendimento atual do TCU? Nos registros de aposentadoria nosso. Ele tem entendido, com base nesses 2 acordos de 2008 e 2009 do plenário do TCU, eles alteraram o entendimento deles, e o TCU tem feito algumas, né, data máxima vem aqui, algumas arbitrariedades, assim. Ele tem entendido agora que só cabe a averbação de tempo da iniciativa privada para fins de aposentadoria e disponibilidade do magistrado, se estiver acompanhado de certidão do INSS comprovando o recolhimento de contribuição. Isso é um problema? Por que é um problema? Porque os tribunais, quando você faz o pedido administrativo para averbar, eles têm aceito apenas a certidão do AB. Certo? E aí você está lá tranquilo, tem o ato administrativo lhe aposentando, aí tantos anos depois, aí você recebe surpresamente uma decisão do TCU glosando o seu período. Certo? O que tem acontecido com vários colegas da Justiça do Trabalho e colegas também da Justiça Federal. Eu coloquei aqui que foi uma mudança de entendimento, porque antes o TCU entendia que bastava a certidão da OAB porque era um munus público, né? E em respeito até ao direito adquirido também. Então, qual foi a consequência desse novo entendimento? Eu trouxe um acordo aqui de uma colega juíza federal, e vejam que é um acordo recente, de menos de um pouco mais de um ano, de março do ano passado, em que negou registro à colega juíza federal do Rio, glosou o tempo de 82 a 84. Eu trouxe esse período porque eu achei emblemático, porque foi antes da emenda 20. Né? Foi antes de 98. E ele glosou, literalmente glosou. E mandou ela voltar a trabalhar. Ela já estava aposentada há um tempão. Muito bem. Aí, o que acontece? Aí tem até uma súmula 251 do TCU, que também não aceita período de aluno monitor, estagiário e residente médico. Mas aí o que aconteceu?
tem uma decisão do ministro Marco Aurélio em medida liminar de que o artigo 77 da LOMAN permite que, no caso dos egressos do quinto condicional, você fique 15 anos sem contribuir. Está lá na LOMAN. E ele deu uma liminar nesse sentido. O problema é que o TCU, eu vejo um inteiro teor desse acordo, é hilário. Porque ele diz assim, não, tem a liminar do Marco Aurélio, mas nós não aplicamos. Não aplicamos porque nós aplicamos outros dois entendimentos do STF, da Lavra do Barroso e do Fux, que tem que ter contribuição. Falei, pô, cara, não estão cumprindo a decisão do Marco Aurélio. Tudo bem, o Marco Aurélio ele realmente é vencido, mas ele deu a liminar, pô. Né? Caramba. Os caras já estão prevendo que se chegar no pleno ele vai ser vencido, entendeu? Falei, pô, TCU, entre nós aqui, né? Tá bem sem moral. Aí, em razão de tudo isso, em razão de vários problemas dos colegas, não só da Anamatra como da JUF, as duas associações interpuseram esse processo aqui, lá na 6ª Vara Federal de Brasília. E agora, em setembro desse ano, do ano passado, setembro de 2007, foi dada a sentença confirmando a liminar. Qual foi o termo? Determinando que se compute o tempo de advocacia anterior à emenda 20 apenas com base na certidão expedida pelo OAB, independentemente de prova de pagamento das contribuições previdenciárias. Então, o pessoal que é mais antigo, que tem tempo de advocacia anterior à emenda 20, está tranquilo, não precisa contribuir, basta a certidão da OAB. Claro que essa sentença foi alvo de recurso, tá? Mas a tendência é que seja confirmada, porque está bem fundamentada, já houve, inclusive, da liminar um agravo, e o agravo foi mantido pelo TRF da primeira, e foi bem interessante porque essa parte do agravo que eu peguei, ele colocou alteração no regime previdenciário, concernente à proibição da contagem de tempo de contribuição, introduzido pelo parágrafo 10º do artigo 40, não pode alcançar fatos anteriores à vigência, princípio tempus regi actum, e o que eu achei muito bacana foi essa parte aqui, ó. Não prospera a alegação de que o artigo 77 da LOMAN somente se aplica aos ministros do STF e magistrados egressos da advocacia pelo quinto. Porque a União estava batendo, dizendo, não. O artigo 77 da LOMAN é específico, é só a galera do quinto. Só a galera que veio da advocacia. Não tem sentido você estabelecer tratamento discriminatório. Né? E aí, afastou-se, inclusive, esse argumento. Então, a tendência é a apelação ser confirmada, porque vai ser a mesma turma que jogou o agravo, né? Logicamente, eles vão levar isso para o STJ, vai chegar, inclusive, no Supremo. Tá? Mas, pelo menos, agora vocês estão tranquilos, e nós, né, todo mundo, porque eu também sou da JUF, eu não, porque eu não tenho tempo antes de 98, né, mas quem tiver tempo antes de 98, tá tranquilo, pelo menos por enquanto tiver mantido essa decisão. Beleza, só que aí eu trouxe aqui o que eu falei da liminar do Marco Aurélio, foi nesse mandado de segurança, 34401, tá? Ele concedeu a liminar para que não precise pagar por 15 anos, o TCU não tem cumprido, tem glosado tudo, só que agora você tem uma decisão, né, da Justiça Federal, né? Agora o TCU vai ter que cumprir, entendeu? Né? A gente aqui tá assim. Ora, mas Marco Aurélio não, mas a Justiça Federal tem que cumprir, né? As associações comunicaram ao tribunal e o tribunal está descumprindo a ordem do TCU. Ah. A gente tá aqui nesse pé, entendeu? Como é que tá aqui? Aqui tá assim, ele continua mandando e o tribunal, com base na liminar, continua descumprindo a decisão do TCU. Entendeu? Entendi. Mas pelo menos agora vocês têm substratos estão protegidos, tá beleza? Muito bem. Só que aí, gente, é lógico, né, que isso é uma situação para quem é antes de 98, né? Tô vendo que a galera aqui é tudo jovem, né? Em regra, há muito tempo você é jovem, né? Certo? Mas... Olha aí. 95. Então, você entra antes de 98, né? Não, eu tô falando. Rapaz, você tá entendendo o que eu tô falando aqui? É porque, sabe como é, né? Assim, tá tudo certo, entendeu? É que eu tô justamente falando de você, então, né? Tá, muito bem. Então eu já falei da galera antes de 98. Muito bom. Aí agora, como pessoal... Agora eu vou falar o pessoal depois de 98. A questão é, como fica, então, essa é a pergunta. Como proceder, então? Porque se você advogou antes de 98, tranquilo, não precisa contribuir, basta a certidão da OAB. A verba, o TCU não vai mais
glosar. Se glosar, você tem como contestar, tem liminar, tem até sentença. Beleza, fechou. Só que aí você vai perguntar, tá, mas e quem é depois? Eu advoguei em 2000. 2000 é depois de 98. Não está albergado pela decisão, Angélica, da Justiça Federal de Sexta Vara. Bom, aí é que tá. Aí, como já é a partir de 98, e a partir de 98 já tem um estabelecimento que não pode ter tempo de contribuição ficta no regime geral, o entendimento é que tem que ter as contribuições efetivas. Não cabe todo esse entendimento de tempus regi actum, não. Porque agora já está vigente a emenda 20. E a emenda 20 já determinou que não pode ter tempo de contribuição ficta. Então tem que ter a contribuição. Não cabe só a certidão do haver. Só que aí você vai falar, pelo amor de Deus, eu advoguei em 2000 a 2002. Eu tenho uma certidão do haver, eu tenho um cartório lá que eu atuei. Só que eu não contribuí. Tem como contribuir? Tem. Vou explicar agora. Artigo 96 da 8.213 com o artigo 45A. Isso é o que você chama indenização ao INSS de contribuições alcançadas pela decadência. Tá? Como é que você vai fazer isso? É simples. Você vai fazer um pedido administrativo, quero recolher de tanto a tanto do período tal. Primeiro passo, você tem que comprovar o exercício da atividade. Você vai dizer que você era contribuinte individual, você vai juntar a certidão do AB, certo? Se você tiver ainda o número dos processos que você atuou, uma certidão do cartório lá, que você tinha a sua escritura em seu nome, ótimo. Junta tudo, comprova a atividade. Segundo, você vai ter que indenizar o INSS com o recolhimento dessas contribuições alcançadas pela decadência após 5 anos do fato gerador, súmula vinculante número 8. Valor, que é o que importa, né, gente? Quanto eu vou pagar? Aqui é o seguinte, a lei estabelece, porque assim, quanto você ganhou na época? Pô, nem se sabe mais, né? E se o INSS te perguntar, você vai dizer que ganhou um salário mínimo, né? Então, o que o INSS faz? O que a lei diz? A lei estabelece o que a gente chama do salário de contribuição presumido. Ele vai presumir um salário para você. Só que aí, o pessoal não é besta, né? Ele vai presumir o máximo, o mínimo ou o máximo? O máximo. Então, ele vai te presumir o teto do regime geral. E sobre o teto do regime geral, vai aplicar 20%, que é a contribuição do contribuinte individual. O teto atualmente é R$ 5.545,80 para 2018. Então o valor R$ 1.129,16 por mês. Fora o que eu vou falar agora, encargos encargos. Juros de mora de 0,5% ao mês, capitalizados, limitado ao percentual máximo de 50% de juros, tá? Dependendo do período, mais multa de 10%. Certo? Mais multa de 10%. É 5.645, só ajeitando aqui. Só corrigindo a 5.645, mas o cálculo tá certo, eu só coloquei 5.645 o teto. Então, vou até já ajeitar aqui. Aí eu já 5.645, obrigado, Edmilson. Então, pessoal, sobre esse valor, ainda tem os juros de mora de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente até um máximo de 50%, mais os juros de mora de 10%. Veja, então fica um valor razoável. Se você pegar um ano mais ou menos aí, vai dar em torno entre 15 a 20 mil reais. Certo? Aí é que tá. Muita gente opta por não indenizar. Mas você tem que ver o seu caso. Às vezes, seria interessante poucos meses para você se submeter a alguma regra de transição. Antes da A41, por exemplo. Certo? Ou então, enfim. Tem que verificar o caso de cada um. Mas às vezes você precisa para completar um tempo e você já quer se aposentar. Você tem que verificar como é que você vai fazer isso individualmente. O que você tem que saber é que pode. Uma outra questão que eu trouxe aqui é o seguinte. O STJ tem um entendimento pacífico de que, para períodos a partir de 11/10/96, é que cabe os juros e a correção. Por quê? Porque foi a partir desse período que incidiu os juros e correção. Antes não havia previsão legal.
como no nosso caso a gente só tem interesse em contribuir a partir de 98, não se aplica muito esse entendimento. Esse entendimento eu falava, quando ainda estava no limbo, que você tinha que indenizar antes de 98. Então, se você fosse indenizar um período de 92 a 94, não é o INSS, como é que a gente faz? Eu tenho vários processos nesse caso. O INSS, você entra com o pedido, o INSS faz os cálculos e coloca juros e correção. Aí você tem que entrar com a ação na Justiça Federal, alegando o entendimento do STJ, e a decisão a gente tira os juros e a correção. Fica só o valor, entendeu? Sem juros e correção. Mas isso é para período antes de 11 de outubro de 96. Como a gente está trabalhando depois de 98, após a emenda 20, então esse incide normalmente os juros de correção. Então, saibam que há essa possibilidade de vocês indenizar o período para completar um tempo para poder se aposentar ou não. E quem era segurança obrigatória? Empregado, advogado empregado no caso, que nunca também poderia. Aí, empregado é diferente, porque o empregado, se você comprovar que era empregado, a pergunta dele é bem importante. Como é teu nome? Júlio. Às vezes você faz parte de um escritório que você é empregado do escritório. Nesse caso, a legislação previdenciária entende que a responsabilidade é do empregador e não do empregado. Então, nesse caso, não há que você indenizar. Você vai ter que entrar com ação para comprovar que você trabalhou. Aí vai ter a determinação da Justiça Federal de averbar aquele tempo, altera o CNIS, certo? E aí você pode muito bem averbar por contagem recíproca no regime próprio. Você não precisa indenizar. A indenização, ela pressupõe o que a gente chama da alteridade. O que é a alteridade? É você ser o próprio responsável pelo pagamento da contribuição. Que no caso é o contribuinte individual, inclusive aquele que não presta serviço para a empresa, né? Porque se prestar a partir de 2003, pela lei 1066 de 2003, a empresa tem que recolher da nota fiscal, né? Então, aqui eu estou pegando o advogado que você era dono do escritório, certo? Você era o dono do seu escritório, ou você tinha aquele escritório em casa, né? Certo? Agora, se você trabalhava como empregado, aí você não precisa indenizar. Basta que você comprove a atividade, você vai ter que entrar com ação e tudo mais. Certo? Ação na Justiça do Trabalho. Né? Vou tirar isso aqui. Na advocacia trabalhista, pelo Eu já pedi para aumentar um pouquinho mais. Não, tranquilo. Viu, Amado? É muito comum se ver na advocacia trabalhista, pelo menos, aquela figura do associado de fato, que não é sócio do escritório, né? Você trabalhou, formou, era estagiário, acabou sendo, foi crescendo ali, e ficou no escritório, tá nunca delegacia nada, e nunca figurou como sócio. Perfeito. Então, assim, eventualmente, eu nunca tenho interesse de reclamar esse período, mas de repente isso pode ser uma possibilidade de me tirar de um regime e colocar em outro. E trazer para antes de 1º de janeiro de 2014. Porque eu tirei minha OAB, por exemplo, a minha foi de 2004. Na verdade, só para eu explicar melhor, para você que não tem me fazendo entender. Essa averbação, essa questão que você pontuou, ela é importante para fins... O artigo 103 lá do 8.112 vai falar que esse tempo de averbação ele vai ser importante para aposentadoria e disponibilidade. Ele não vai ser determinante, efetivamente, para fins da incidência do regime, porque a incidência do regime é de quando você entrou no serviço público, certo? Mas, de qualquer maneira, como é teu nome mesmo? Júlio. De qualquer maneira, Júlio, às vezes é importante o seguinte, cara, você quer se aposentar. Aí você tem 33 anos de contribuição. Só que você trabalhou 2 anos naquele escritório como empregado, né? E você quer se aposentar, você não quer mais, entendeu? Você está satisfeito, você quer se aposentar, você não quer mais trabalhar. Então, você pode reconhecer, nesse caso, você não precisa nem indenizar, porque você era empregado, você vai ter que só comprovar essa relação jurídica. Aí você averba esses 2 anos, soma com o que você já tem, que é os 33, aí você se aposenta. Então, assim, a importância disso é para você completar um tempo para aposentadoria, não para fins da incidência de efetivamente alguma regra, tá? Isso ficou para ficar mais claro, certo? Porque a regra vai ser de quando você efetivamente entrou no serviço público sem quebra da continuidade, certo? Ficou claro isso daqui? Tranquilo, gente? Beleza? Mas eu tenho muita gente que pergunta, porque tem gente que não quer mais. Fala assim, pô, tem gente até o seguinte, eu trabalhei 5 anos, e eu vou ter que trabalhar mais 5, eu não quero mais, não quero me aposentar. Aí é isso aqui. Ou você paga, se você era autônomo na época,
Ou se você é empregado, você vai atrás do reconhecimento dessa relação jurídica como empregado. Beleza? Ficou claro? Porque tem muita gente que acha que não pode mais pagar, que você não tem como pagar essas contribuições. Pode. Falam, né? Pois é, o pessoal fala isso. Mas não, pode. E eu deixei isso bem claro no livro. Eu estou lançando um livro, tá, gente? O manual é um curso de Direito e Processo Previdenciário. Eu brinco que é igual... Eu fiquei contando os dias que eu escrevi esse livro. E quando eu fiz a apresentação do livro, que eu mandei para a editora, eu coloquei. Foram 3 anos, 2 meses e 1 dia. Fiquei contando, de presidiário, contando a pena, né? E deu 1.168 páginas. E eu quero ver se eu lanço esse livro até junho, julho no máximo, né? Já está convidado para você. Opa, obrigado, vai ser um prazer. E dessa vez eu vou até pagar, eu vou voltar só no domingo, tá? Coloca na sexta de manhã, volto domingo à noite, certo? Eu pago a diferença do voo, certo? Então, gente, esse é o problema, porque o direito previdenciário, eu fiz Federal do Ceará, fiz o UFC, né? Lá eu fiz nem tinha como optativa previdenciária. Eu fiz uma optativa lá que, mesmo que nada. Eu costumo dar, agora eu dou aula na Escola da Magistratura do Paraná, e tem várias faculdades que nem optativo mais tem. Então aí fica um negócio complexo, né? Enfim, o importante é que vocês saibam que é possível. E aí, é aquela coisa, como a gente está falando de teoria, você vai fazer análise no seu caso concreto. Se você acha que vale a pena ou não. Antecipo que, se tiver que pagar e indenizar, já não é tão vantajoso, a não ser que seja pouco tempo, né? Aí você tem que ver o seu tempo. Se for empregado, pode ser que valha, porque você não vai precisar pagar nada, tá? Muito bem, avante. Mas, em relação, se tiver a reforma, vai ter que considerar esse valor do salário de restituição. Sim, sim. Pode derrubar. Exatamente. Pode derrubar. Depende, aí é que tá, exatamente. Só que o problema é o seguinte, ele vai com 5 mil e pouco, né? Você vai com lá em cima. Depende, porque se a gente estiver tratando do nosso, ele pode efetivamente, passando a reforma que vai considerar 100% sim. Só que às vezes, se for pouco, pode ser que o reflexo seja tão pouco que a pessoa prefira já se aposentar logo e continuar trabalhando. Você está entendendo? São essas variáveis que vocês vão ter que verificar efetivamente. Certo? Tá? Muito bem. Regras atuais do regime próprio, né? Ainda. Agora eu falei da aposentadoria por tempo de contribuição, vou falar um pouco da puridade, que é a outra voluntária. Você não completou, então, o tempo mínimo, que é 35 anos ou 30 mulher. Os requisitos são 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo, 65 anos homem, 60 mulher. Que vai mudar, vai manter o do homem, mas vai para 62 da mulher. Isso é depois de 2004 ainda, né? Aqui eu tô falando tudo da regra. Aqui é regra. Eu não entrei na transição ainda. Eu tô começando da regra. Isso aqui é para os servidores que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004. Certo? Você vai falar que entrou no serviço público. Vou. Eu já comecei falando e depois eu vou falar da regra de transição. Vou. Deixa comigo. Confia em mim. Na reforma, a gente bateu muito, porque assim, a mulher, né, gente, além dela viver mais, porque ela é mais inteligente que o homem, né, isso é um problema da Previdência, porque o que se reclama? Reclama que a mulher vive mais e gasta mais, né, porque vai ter que pagar mais tempo, né, mas ela vive mais porque ela é mais inteligente que o homem, tem que viver mais mesmo. E ao gastar mais, ela retroalimenta a economia, gerando mais emprego. Exatamente. E a mulher ainda tem, e vocês devem pegar bastante isso no direito do trabalho, ainda há muito preconceito em relação à remuneração da mulher em equiparação com o homem, né? E também a questão da mulher, da tripla jornada e tudo. Então, na comissão, a gente defendeu que deveria se manter ainda esses 5 anos de diferença. Porque o governo, o primeiro texto, era 65. Entendeu? E aí a gente bateu para ficar 60, aí eles fizeram a transição 62. Tudo bem. Mas vamos lá. Aí, pessoal, como é que a aposentadoria por idade, regra geral para quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004. Só para antecipar, vocês têm 3 regras de transição. Com a regra geral são 4, tá? Depois eu vou dizer qual é a melhor, que logicamente é a última. Muito bem. E aí, ela trouxe também um redutor.
tá? O que é isso? Como a aposentadoria era a idade, ficou 53,48, ficou muito abaixo da regra que era 60,55, quem se aposentasse com a idade menor de 53,48 ia ter um redutor de 3,5% para aquele que se aposentasse até 31 de dezembro de 2005 e 5% para quem se aposentasse a partir de janeiro de 2006, com a idade reduzida, certo? Trouxe esse redutor. Muito bem. A única vantagem dessa regra de transição foi a idade reduzida, tá? Porque aí foi uma opção do servidor, que já quis se aposentar logo, mas ele não vai ter direito à integralidade nem paridade, tinha um redutor, tá? E, ao mesmo tempo, tem uma outra vantagem nossa que nos diz respeito diretamente. E aí é só para os homens magistrados. Houve um acréscimo de 17% do tempo de serviço realizado até 16 de dezembro de 98 nos magistrados homem. Esse percentual de 17%, gente, ele foi previsto originariamente no artigo 8º da regra angélica, que foi revogada da emenda 20, e foi mantido no artigo 2º, parágrafo 3º da 41, certo? Aí o que foi colocado? Ao magistrado, ao membro do Ministério Público e do Tribunal de Contas, referente ao tempo de serviço exercido até a data da publicação da emenda 20, vai ter esses 17% incidindo, contudo, o redutor. Se ele se aposentar com a idade homem, 53 anos, porque era bem abaixo da regra geral, tá? Muito bem. Qual é o fundamento desse aumento de 17%? Simples, né? Antes, tanto homem como mulher, magistrado, se aposentava com 30 anos de serviço, né? Veio a emenda 20, passou a exigir 35 para o homem e 30 para a mulher. Então, por isso que para a mulher não houve alteração, não tem 17%. Mas para o homem tem, que corresponde a esse percentual de aumento de 5 anos, tá? A questão é, então não há um incremento para a mulher. A questão é, entendimento do TCU, e aqui eu trouxe o entendimento do TCU. O que é o entendimento do TCU? O que ele entende? O TCU entende, com base nesse acórdão, é pacífica a jurisprudência do TCU acerca da impossibilidade do cômputo do acréscimo de 17%, conhecido como bônus, para os magistrados, MP e Tribunal de Contas, com fundamento no artigo 3º da emenda 47. Vou já falar sobre ela. Mas não há vedação para a deferida no artigo 2º da emenda constitucional 41. Artigo 2º da 41 é essa que eu estou tratando para vocês, que é quem entrou até 98. Só que aí, a questão que se coloca, e aqui está o acórdão, só essa parte final, é aplicável à aposentadoria que tem como fundamento o artigo 8º da 20, que já foi revogada, tá? E o artigo 2º da 41, que é essa primeira regra de transição que eu estou passando para vocês. Só que olha a parte final. Desde que cumpridos todos os requisitos estabelecidos na regra, com base na qual se deu a concessão. E aqui é que está a polêmica. Você teria que já, até a emenda 41, até antes da vigência da emenda 41, ou seja, até 31 de dezembro de 2003, ter completado os requisitos para aposentadoria para ter direito a esse bônus de 17%. Pessoal mais antigo, antes da 20. Né? Se você completou idade ou tempo depois, a partir de 2004, a partir da vigência da emenda 41, você não tem direito. Esse é o entendimento do TCU. E nesse caso, gente, o entendimento do STF manteve o entendimento do TCU, tá? Trouxe o mandado de segurança, foi até o Barroso. Foi uma ação interposta pela ANAMATRA, a MB e a JUF, tá? E aí ele entendeu o seguinte, de vermelho, apenas os magistrados homens que já haviam preenchido os requisitos para obtenção da aposentadoria até a publicação da emenda 41. Certo? Tanto é que, pessoal, a alegação da AMATRA é bem interessante, porque a AMATRA, a MB e a JUF queria dizer o seguinte, não, peraí, basta que ele seja antes da 20. Ele tem direito a esse aumento, mesmo que ele preencha os requisitos depois. O marco temporal é que ele seja antes da 20. Foi isso que eles expressamente alegaram. Aí eu até trouxe aqui, o Barroso expressamente afastou. Ele até colocou, sem razão às impetrantes. A regra de transição, acréscimo de 17%, era vinculada aos critérios vigentes, vez que o parágrafo 3º do artigo 8º da emenda 20 fazia alusão ao parágrafo 2º e, por sua vez, remetia ao CAT, onde constavam os requisitos para aposentadoria. Enfim, assim, conforme já decidiu essa corte, o acréscimo de 17% só alcançou magistrados homens que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da emenda 20. Claro que até a emenda 41, porque a emenda 41 substituiu a regra de transição trazida pelo artigo 8º da 20. Certo? Então eu quis trazer isso porque isso ainda é uma dúvida muito grande do pessoal
Então, se você é antes da 20, você teria direito sim a 17%. Tranquilo. Desde que você preenchesse os requisitos para aposentadoria até 31 de dezembro de 2003. A partir da vigência da 41, se a sua idade é depois, ou se o seu tempo de contribuição é depois, aí você já não tem mais direito a esse aumento. Já pacífico pelo STF, certo? E aí é mais complexo, porque aí fica mais difícil. Aqui alguns conseguiram e outros não. Porque aí tem as questões individual. Vai que transita em julgado, não chega no Supremo, você tem uma decisão de uma turma recursal, do juizado especial, né? Aí tem aquelas questões. Mas pelo menos agora se pacificou o entendimento, tá? E aí eu quis trazer que teve um outro mandado de segurança, o 26646 do FUX, né? Aí eu trouxe até o caso, ó. O impetrante, ele nasceu em 51, ele completou 53 anos, que é da regra, só em 23 de março de 2004. Aí não teve direito ao acréscimo de 17%. Questão de 3 meses. Né? Questão de 3 meses. Certo? Muito bem. Beleza. Pronto. Essa, gente, é a regra de transição 1. Vou agora para a regra de transição 2. Regra de transição 2 é para aqueles que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Renata, aplica-se para você essa regra? Sim, tá? Então, quem entrou até 98, como eu falei, vão ter 3 regras de transição e a geral, são 4. Eu entrei em 2002, então eu entrei depois da 20, antes da 41. Eu me submeto a essa regra aqui. Mas quem entrou antes de 98, também submete a ela. Vamos a ela, então. Que é o artigo 6º da emenda condicional 41. Tá tranquilo, gente, assim, em termos de sossegado? Não. Combinação, não. Não cabe combinação. Isso, você vai escolher. Sim, você escolhe. Tá? Você é de 98? É? Sério? Tá. Vamos lá. Requisitos. Requisitos é o seguinte, ó. 60 anos, então mesmo, o pessoal de Salvador, é a praia. É a praia, sério. É o axé, aquela coisa, entendeu? A maresia, é isso aí. Ó, olha aí. Requisitos, então, dessa regra. 60 anos de idade homem, 55 anos de idade mulher, 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, tranquilo. Aqui tem a diferença, ó, já exige 20 anos de efetivo exercício no serviço público, aumentou, certo? 10 anos de carreira, outro requisito que não tinha no anterior, e 5 anos no cargo, esse já tinha. E aí eu trouxe 2 entendimentos do STJ que diz o seguinte, aquele que eu já falei, o tempo de serviço público é só, não entra emprego público que tem natureza privada, tem que ser cargo estatutário, qualquer cargo de serviço público, certo? Se for cargo de emprego público, você faz a contagem recíproca, não tem problema, certo? Por que a contagem recíproca? Contagem recíproca é você pegar aquele tempo da iniciativa privada que você tem, você pega o CTC, Certidão de Tempo de Contribuição do INSS, e a verba aqui no tribunal. E aí ele vai contar para fins de aposentadoria e disponibilidade, para fins de contagem dos 35 anos homem e 30 mulher. Não de tempo de serviço público. Não de tempo de serviço público. Só para contar nos 35 anos. Né? É isso que eu estou falando. Vale a pena se você quiser utilizar ele para se aposentar, para você contar tempo, entendeu? Para fins, por exemplo, gente, do abono de permanência, entendeu? Porque você averba aquilo ali, preencheu os 35 anos, ou 30 mulher, não quero mais me aposentar não, mas já poderia, então quero o abono, entendeu? Então sim, é possível. Eu recebi com abono, tá? Serviu para abono. Aí quando eu me aposentar, eu vou também em regras de proporcionalidade, porque a realidade já deu aposentar. Não. Aí a regra de proporcionalidade ou integralidade é com base na data que você entrou no serviço público. Certo? Pessoal, segunda questão do STJ aqui é esse tempo de carreira que é colocado. O tempo de carreira é aquele prestado no cargo das mesmas atribuições. Então, por exemplo, nosso caso, juiz substituto, juiz titular, tranquilamente, certo? Então você conta assim. Beleza. Ainda na regra de transição. Qual é a diferença da regra de transição 1, Renata, para a regra de transição 2, que é essa que eu estou falando agora?
Primeiro, aqui tem integralidade. Certo? Aqui tem integralidade. E o que é integralidade? Você vai se aposentar com o valor da última remuneração do seu cargo público. Isso é importantíssimo, certo? Segundo, mantém paridade. Observação. Inicialmente, gente, essa paridade era parcial. Como assim? Previa a extensão aos aposentados da remuneração, mas não a dos benefícios ou vantagens dos ativos. Se você ler a Constituição com calma, a paridade ela passa não só a remuneração, tá? Se tiver um aumento da remuneração dos ativos, passa para os inativos, como aumenta vantagens. Se ganhar uma gratificação, o pessoal da inativo ganha também. Vamos pegar agora o pessoal da AGU, que eles estão ganhando honorários. Os inativos estão ganhando também. E auxílio moradia? Auxílio moradia não, porque é indenizatório. Certo? É indenizatório. Mas Tá? a Quixota também não. Mas se passar o VTM, tá? Aí os aposentados também. Então vejam. Mas Só que aí. A GFJ não. A gente entrou também com essa ação Uhum. para estender a gratuação de acúmulo de exercício. Porque aí seria em razão do cargo, né? Então tem algumas, o próprio STF tem algumas restrições. Mas eu vou já falar um pouco sobre isso, sobre a paridade. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quem está sujeito a essa regra, inicialmente era parcial, só que veio a emenda 47 de 2005 e alterou, passou a ser plena, tá? Então agora é paridade plena. Ou seja, tanto a remuneração quanto a eventuais benefícios e gratificações dos ativos. Tá? Isso é relevante. Não há redutor no valor dos proventos. Vejam que essa regra é muito melhor do que a primeira. Certo? Muito bem. Você vai gostar mais da próxima, que é a 47. Muito bem. Não há redutor do valor dos proventos. Atenção! Atenção, isso aqui é importante, coloquei no meu livro lá bem claro. O artigo 6º da emenda 41, mesmo após a alteração da emenda 47, não prevê que a paridade seja estendida à pensão. Presta atenção. Paridade com inativo é uma coisa, quem está recebendo a aposentadoria. Agora eu estou falando paridade com pensionista, certo? Porque você tem também, tem que estender. Só que essa regra foi um lapso, foi um esquecimento. Não estende. Então, como é que acontece? Se for para pensão, não tem paridade, aí o pensionista se submete à regra do INPC, reajustes anuais. Não paridade, por essa regra. Porém, observaram um erro e tem a PEC número 77B de 2003, que é ainda em tramitação, para conceder a paridade para os pensionistas dessa regra de transição. Essa não passou ainda, mas está em tramitação. Foi um lapso, porque é tanta coisa, tanto detalhe, que eles esqueceram de colocar o pensionista. Aí depois virou erro. Aí fizeram a PEC paralela. Vejam que a PEC é de 2003, da época da 41. Tá? Só que até agora não aprovou. Esqueceram. Essa é a literatura. Só que como eles esqueceram, então quem submete a essa regra, no meu caso, quando eu me aposentar, paridade plena para mim. Passou para a pensão, né? Aí a pensionista só recebe pelo INPC, reajustes anuais. Não tem paridade plena. Certo? Entendimento do STF que é bem importante em repercussão geral, gente. Pessoal aí que vejam que, focando bem no pessoal antes da 20, né? Servidor que ingressou até 16 de dezembro de 98, Renata, terá direito à integralidade e paridade, mesmo que tenha se aposentado após a emenda 41, desde que preenchidos os requisitos da presente regra de transição. Bom, certo? Então, tranquilo. Vocês nem vão optar por essa regra, vocês vão optar pela próxima que eu vou falar. Eu vou optar por essa, porque quem entrou depois da 20 e antes da 41 só tem essa regra de transição. Quem entrou antes da 20 tem 3 regras de transição. Tem a primeira que eu falei que é ruim, tem essa que é boa e tem a super boa, certo? Tem uma melhor que essa, tá? Que é a da 47. Que é essa daqui, ó. Essa é a super boa. Renata? Olha, ó, essa aqui, ó. Angélica. Você também é antes da 20, né, Angélica? Você também é da 20? Tá comigo? Então tamo junto aqui na 2, firme e forte. Quem tá na 2? Quem tá depois da 20 e antes da 41, levanta a mão aqui. 98. Não, quem é depois de 98, depois de 16 de dezembro de 98,
e até 31 de dezembro de 2003. Só nós dois? Tem mais ninguém? Quem é antes de 98? Caramba! Quem é? Então, vocês aqui é tudo da regra, né? Vocês é tudo depois de 2004, né? Não, ó, a partir de... é o seguinte, a partir de janeiro de 2004 é tudo regra. Se você é 2005, tá agora pra cá. Vocês são tudo regra. Então, só tem eu e seu nome? Eu e a Cecília no limbo ali. Não, tá, mas veja. Vamos falar da 47. A 47 é só para quem entrou antes de 98. 15 anos na carreira, aumentou também. A anterior era 10. 5 anos no cargo, até é igual. E aqui é que tá a diferença. Que é a que a gente chama de regra 9585. O que é isso? É uma idade mínima resultante da redução de 60 anos ou 50 anos, de 1 ano de idade por cada ano de contribuição que passe 35 anos ou 30. Então, gente, a regra é 60-55, né? Então, se você tem 35 anos de contribuição homem, você diminui 1 ano da sua idade. A mulher também. Se a mulher tem 31 anos de contribuição, ao invés de 55, diminui para 54, tá? Isso é só para quem está nessa regra aqui. Não tem nas outras. Acima dos 30 anos mulher e acima dos 35 anos homem. Certo? Tá? Não, vou já falar. Tá, vou já falar sobre isso. Vou já falar sobre isso. Se parecer uma coisa, o nosso tribunal aqui, quando você pede uma certidão, ele dá as 3 regras. Aí você faz, tem essa regra. Isso. Isso, exatamente. Porque você pode optar, aquilo que eu falei. Aí, gente, vou já falar sobre isso. Como é seu nome? Alexia, vou já falar sobre isso, que você falou que é importantíssimo. Mas até lá entendam, essa regra mantém a integralidade, o pessoal aí de trás, mantém a integralidade, mantém a paridade, inclusive para pensão. Está expressamente lá da pensão, eles não esqueceram. Aí esquece pra gente, né? Mas o pessoal da 47 não esqueceram. Está lá expressamente paridade plena, inclusive para pensão. Então, se você se aposentar com essa, o seu pensionista mantém o direito à paridade, tá? E estabelece o que eu falei, que é a regra 9585, que é uma vantagem que não tem na regra 2, que é a regra anterior, que é a nossa, tá? Muito bem. Direito de opção. Então, é aquilo que a Angélica falou. Quem ingressou no serviço público até 16 de dezembro pode optar por quaisquer das 3 regras de transição existentes. Regra 1, que eu falei, 2 ou 3. Se quiser, pode se submeter à regra geral. Por isso que eu falo, são 4 que você tem. Certo? Logicamente, senhores, para vocês, a melhor é a regra 3. Certo? E para nós, quem ingressou no serviço público após 16 de dezembro, vigência da 20, até 31/12, submete-se a apenas uma regra de transição, que é boa também, só não é super boa, mas é boa, que é a regra do artigo 6º da 41. E pode optar pela regra geral. Certo? Ficou bem claro isso daqui? Muito bem. Aí, agora o que eu falei. Servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2014 não tem regra de transição. Só se aplica a regra geral. Só se aplica a regra geral. Que eu acho que é o seu caso, que entrou em 2005. Que a regra geral foi a que eu falei desde o início. Você... Ah, tá. Você... Não, eu coloquei errado aqui. 2004. 2004. Pelo amor de Deus. Certo? Então, quem ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, que é a partir da vigência da emenda 41, não tem regra de transição. Só se submete a regra geral, que foi o que eu comecei falando. A primeira coisa que eu falei foi a regra geral, para depois entrar na transição. Porque, didaticamente, eu não posso começar por uma transição sem ter uma regra geral. Certo? Calma. Você é proativa. Né? Você é proativa. Isso é proatividade. Eu vou falar, mas a Alexia também tinha perguntado. Vou falar para vocês o seguinte.
Vou antecipar, porque a terceira parte da questão é a reforma. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pular logo aqui, porque é importante... Tá, antes eu vou já falar sobre a reforma e depois eu finalizo com a previdência complementar, para depois abrir pro Edmilson, porque é importante que vocês tomem a decisão com base no que vai vir também, tá? Questão que eu falei aqui para você. Mudança no cargo com continuidade de serviço público sem interrupção de qualquer dos entes da federação. Será considerada a data da investidura mais antiga dentre as ininterruptas. Isso está pacificado no âmbito da administração pública. Quem quiser está aqui, artigo 70 da orientação normativa SPS número 2 de 2009. Tá? Só que tem que ser sem interrupção, sem nenhum dia. Esse aqui é o problema. Tá? E aí conta a nova data quando você entrou novamente. Pronto, tem mais um aqui. Oh, meu rei, avise que nós dois sozinhos aqui não vai pra frente. Entendeu? Né? Pronto, tem mais um aqui, não falava. Ah, então pronto, você tá na regra de transição 2. Certo? Muito bem. Gente, antes de eu falar da complementar, agora eu vou passar para as mudanças aqui. Só para vocês saberem o seguinte, como é que vai ficar se passar a PEC? Depois eu volto aqui, que isso aqui é importantíssimo falar para vocês. Falar rapidamente aqui da PEC, porque a PEC é o que importa da PEC é o seguinte. Fala a pena precisão, não foi tamanho. Só pegar aqui. Pronto. Então, pessoal, presta atenção aqui. Rapidamente. Já sabem a regra geral, já sabem as 3 regras de transição. Todo mundo já sabe em qual regra que vai entrar. Quem é da geral, a partir de 1º de janeiro de 2004 é a geral. Não tem regra de transição. Quem entrou antes da 20 até 98, saibam que tem 3 regras de transição, optem pela 3, que é da emenda 47. O pessoal que é do limbo aqui, do intermediário, depois da 20 antes da 41, opta pela 2, porque só tem essa. Certo? Beleza, é aquela opção vinculada, né? Você não tem mais nenhuma. Muito bem. Como vai ficar com a reforma? Porque eu preciso saber como vai ficar para saber se eu vou optar ou não. O parecer, eu já vou trazer as mudanças trazidas pela emenda aglutinativa que foi apresentada dia 6 de fevereiro. A PEC está parada por conta do decreto de intervenção. A Constituição veda que haja emenda à Constituição durante a intervenção federal, certo? Opte pela terceira. Isso. Essa opção deve ser realizada formalmente de Sim. antes da PEC? Não. Você opta quando você vai se aposentar. Perante o seu tribunal, você diz qual a regra que você quer. Certo? Tá? Como a Angélica falou, ele mesmo já coloca as 3 opções e você diz qual que você quer. Optem pela sugestão, né? Claro que optem pela 47, que é melhor. Gente, aí é o seguinte, o que a reforma vai trazer? Primeira coisa que eu já falei. Só um instantinho. Claro. A regra geral é sem paridade e sem integralidade. INPC e a média contributiva. 80% maior. Atualmente, presta atenção agora. A primeira mudança. Vai ficar 65, 62 o critério etário para qualquer aposentadoria voluntária, mesmo por tempo de contribuição ou por idade. Certo? Primeira informação. Segunda informação. Vai estabelecer uma carência que não tem hoje de 25 anos de contribuição. Mas, para nós é tranquilo, porque a gente sempre contribui, isso não tem mudança, não tem muita questão relevante. Modificações na forma do cálculo. O que vai modificar aqui, que a PEC vai mudar, é a forma de cálculo. A RMI vai ser de 70%, observando para as contribuições que excede a carência, ou seja, que excede os 25 anos, um aumento escalonado percentualmente. Qual aumento, professor? 1,5% nos 5 primeiros anos, nos outros 5, 2%, e nos outros 5 anos, mais 5%. Eu trouxe uma tabela aqui que vai ficar fácil. Tá aqui, ó. Certo? Então preste atenção aqui. Você tem 25 anos, carência, fica 70%. Veja que é como a aposentadoria por idade atualmente, que vai ser a proporcional. Você não fechou os 35 anos hoje, né? Se você fez 25 anos até 30, vai aumentar 1,5% a ano, tá vendo? Ó? Então vai de 71,5 para 73, 74, 76, 77.
Nos outros 5, dos 31 a 35, aumenta de 2 em 2%. Vai de 79,5, 81 até 87,5. Nos últimos 5 anos, dos 35 ao 40, vai de 2,5%. Qual é a consequência disso da PEC? Agora, para ser 100% da média dos 80%, você precisaria de 30 anos mulher e 35 anos homem. Vai precisar de 40 anos. Então, para a mulher foi cruel, né? Porque aumentou 10 anos. Vocês vão ter que ter mais 10 anos de contribuição para ter 100%, certo? O homem aumentou 5, tá? Essa é a principal mudança na forma de cálculo, tá? Essa é a principal mudança na forma de cálculo. Mais uma razão para você ter interesse, viu, Júlio? É Júlio, é? Júlio, mais uma razão para você poder ter interesse em averbar. Porque mesmo vendo um valor menor, mas aí fecha os 40 para você ter um percentual. Que aí pode ser que, mesmo incluindo um valor menor, mas você vai ter um percentual maior, 100%, tá? Muito bem. Só lembrando aqui, eu trouxe isso daqui, mas no regime geral, não vou nem entrar nisso, mas no regime geral é diferente, é 60%, mas no regime geral não vou falar sobre isso. Então, o que eu falei? Aumento do tempo mínimo de contribuição. Outra questão que mudou, gente, que eu até já falei, aumento do tempo de contribuição, 40 anos, hoje 35, 30, e a mudança que eu já falei para vocês, vocês têm que considerar, hoje é 100% da média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94. Passou a PEC, vai ser todos os salários, não vai ser só os 80% maiores. Vão ser os 100% de salário de contribuição, certo? Piora. Claro que piora. Então vejam que ele aumentou o tempo para você ser integral, vai ter que ter 40 anos, e ainda vai pegar todas as suas contribuições. Não vai mais ter o descarte dos 20% menores. Muito bem. Beleza. Outra questão que a reforma vai trazer, aumentou a idade mínima, já falei, estabeleceu a carência, também já falei, e, como eu falei, o percentual mudou, né? Porque hoje, se você só tiver 25 anos, seria 70%. Se passar atualmente, para a mulher com 25 anos de contribuição, seria 83,33%, tá? E para o homem, seria 71,42%. Então, há uma diferença. Vai reduzir o valor. Essa é a lógica do sistema, essa é a lógica da PEC, tá? É diminuir o valor dos benefícios, tá? Agora, vamos falar do que importa, que é para vocês decidirem, que é a regra de transição trazida pela PEC. Muito bem. Vamos lá agora. Só para vocês entenderem. Vai acabar com todas essas que eu falei. Acaba com tudo. Só vai ficar uma. Todo mundo no bolo. Vai ficar nós, tudo num bolo só. Certo? Então vai ter aquilo que a gente chama, que eu coloquei no livro, de superposição de regras de transição. O que não é, Angélica, de todo novo. Porque eu acabei de falar que a 41 já revogou a 20. O artigo 2º da emenda 41 revogou o artigo 8º da 20. Certo? Muito bem. Então o que ela vai fazer? Então preste atenção, porque essa é a regra de transição que muito provavelmente vai ser a nossa, que é com base nela que vocês vão ter que optar ou não por eventual migração, que aí eu volto para a migração, falar conceitos técnicos, encerro a minha fala e abro para o Edmilson, né, falar. Muito bem. Pessoal, então qual é a regra de transição aqui? 55 anos de idade mulher, 60 anos homem, tá? Com aumento escalonado até chegar no 62, 65. Lembra que a regra vai ser 62, 65, certo? Então ele vai diminuir 55 para a mulher, 60 para o homem, mas vai ter um aumento escalonado. Vou já explicar como é que é esse aumento escalonado. Segura aí. Segura aí. 30 anos de contribuição mulher, 35 anos homem. Até aqui, igual como é agora. 20 anos de serviço público, tranquilo. 5 anos no cargo, e aí é que tá. Outra questão pior. Pedágio de 30% do tempo que faltava na data da publicação da PEC para completar os 30 anos mulher, 35 homem. Vejam que esse pedágio não tem na regra de transição, nem na minha, que é a 2, nem na de vocês na 3. Não tem. Só que agora vai ter. Isso. Então, a forma de cálculo vai ficar pior, a idade vai ficar maior, o tempo para ser integral vai ficar maior e vai ter esse pedágio que não tem. Muito bem. Como é que fica esse aumento escalonado? Eu estou considerando a PEC aprovada em 2019, porque esse ano ela não pode mais. A PEC diz o seguinte:
A partir de 31 de dezembro de 2019, de 2 em 2 anos, vai ter um aumento da idade escalonado. Então, se você preenche os requisitos até 30 de dezembro de 2019, mulher 55 anos, homem 60, certo? Só que se você preencher os requisitos de 2019 a 2021, aí é 56, 61, vai aumentando de 1 em 1 ano. Isso quer dizer, vai aumentando de 1 em 1 ano. Isso quer dizer, gente, ó, que essa regra transitória de escalonamento da idade, para o homem, quando completa 65, ela vai até 2029. Porque a partir de 31 de dezembro de 2027, já fica a regra geral, concorda comigo? Porque fica 65. Então não tem mais escalonamento. Só que para a mulher ainda tem, porque a mulher vai até 62. Então a regra do escalonamento vai para a mulher até 31 de dezembro de 2031. Então vai ter um escalonamento. Veja que isso aí nunca existiu em regra de transição nenhuma, né? Porque quando tem regra de transição que coloca a idade, é aquela idade e pronto. Agora inventaram esse escalonamento da idade. Maio. Exatamente. Só que aí você vai na depois, né? Exatamente, você não vai na depois. Vai ter que ser só nos anos seguintes. Certo? Exatamente, porque aí 22 quando você completar 57. Porque você pode completar 57 até dezembro de 2023. Certo? Aí completou, submete a regra. Pessoal, prestem bem atenção aqui. Agora o seguinte, ó, isso é muito importante, prestem bem atenção. Mantenha a regra 8595, aquilo que você tinha me perguntado. Preste atenção que isso é muito importante, pessoal, ó. Mantenha a regra para quem entrou, logicamente, até 16 de dezembro de 98. Ou seja, antes da vigência da emenda condicional 20. Aí você pode optar pela redução da idade de 60 anos e homem, inclusive pela regra do escalonamento, em um dia da idade para cada dia de contribuição que exceder os 30 anos e os 35. Então você pode manter essa regra, aplicando a regra do escalonamento. Então, o escalonamento pode te aumentar, mas aí você diminui, certo? Ou seja, então assim, ó, o que é a regra 8595? Essa regra 8595 foi trazida pela regra de transição 3. O que diz a regra? Se você tiver mais de 30 anos mulher e mais de 35 anos de contribuição homem, você diminui 1 ano da sua idade. A regra 60-55 você vai abaixando. Ela manteve essa regra, certo? Só que aqui tem uma regra de escalonamento. Não tem um aumento da idade? Ela estabeleceu aqui uma regra de 60-55, só que vai aumentando, até chegar em 65-62, não é isso? Então vamos lá. O caso dela, você tem uma regra de escalonamento que você pegou e ficou 57 anos. Só que você tem 31 anos de contribuição. Abaixa para 56. Entendeu? Calma, vou já chegar. Estou na regra. Certo? Entenderam isso? E ficou claro? Mantém a regra 8595. Mas é pra gente? Mantém pra gente? Não. Mantém só para quem entrou no serviço público até a emenda 20. Vamos agora para o que interessa, eu quero o valor. Então aqui, ó. A PEC, ela revoga as 3 regras de transição. Ela revoga expressamente. Tá? A gente está alegando, eu já escrevi até no Conju sobre isso, violação ao princípio da proteção da confiança. Porque todo mundo já organizou a sua vida, né? Quis ficar no serviço público por N critérios e um deles é uma aposentadoria. E aí vem uma outra reforma e muda tudo. Alegando essa incondicionalidade. Mas, enfim, vamos trabalhar com o objetivo. O STF tem a DIN contra a emenda 20, que não foi julgada ainda. Inclusive interposto pela Juf e Ana Mata. Certo? Então a gente não pode contar com isso. Nós temos que trabalhar praticamente. Enquanto isso, o que interessa aqui pra gente? Então, o pessoal que entrou no serviço público até a emenda 16 e aqueles como nós que ingressaram até a emenda 41, vai ter apenas essa regra de transição que é do artigo 2º da PEC. Tá?
possui regras mais prejudiciais. Por quê? Impõe um pedágio de 30% e um escalonamento da idade que não tinha nas regras anteriores. Só que, professor, o que interessa agora, tem integralidade ou não tem? Vamos lá. Vamos lá. Somente terá direito à integralidade e paridade se o servidor se aposentar com 65 anos homem e 62 mulher. Como assim, professor? Peraí, eu não acabei de falar que você pode se aposentar com idade reduzida? Claro que pode. Porque você pode incidir a regra 8595 ou até o escalonamento da idade. Não é isso? Se você opta pela idade reduzida, você não tem integralidade nem paridade. Certo? É isso. Esse é o detalhe. Eu preenchi os 85,95. Eu preenchi aquela regra anterior da redução. Show. Eu preenchi 55 agora. Se aposenta, se quiser, eu recebe o abono. Mas se aposentar, perde integralidade e paridade. Não tem. Antes da emenda. Ou você se aposenta antes, ou então você fica até 62. Ou então se aposenta antes. Na verdade é o seguinte, você já recebe abono? Então você tem direito adquirido, a emenda garante direito adquirido. Então você já se submete às regras anteriores. Porque você já tem o direito adquirido, tá? Então no seu caso, mesmo a PEC passando, o problema é a pessoa que está faltando um ano ali, entendeu? Aí não tem direito adquirido. Aí se submete à regra. Você que já está no abono, tá tranquilo. Porque mesmo você, fiz 55, quero me aposentar, você não vai se submeter a essa regra. Você submete a regra anterior, que você já tem o direito adquirido. Mas o que eu quero falar a você, Angélica, o pessoal que tem direito à integralidade e paridade agora, se aposentando com a idade bem reduzida, para ter direito à integralidade e paridade passando a PEC, só 62, mulher 65. Professor, posso me aposentar antes? Pode. A PEC permite. Caso o servidor se beneficie com a redução da idade prevista pela própria PEC, isso é foda, né? A própria PEC permite. Ou, no caso do servidor que tem ingressado até 16 de dezembro e aplica a regra 958. Vocês estão gravando que eu acabei de falar isso aqui? Rapaz, é dito aí, viu, editor? Então, a redução da idade prevista pela própria PEC, se você submeter a idade reduzida da própria PEC, ou você aplica a regra 9585, salvo para quem já tem direito adquirido, né? Não terá direito à integralidade. Passa a ser o quê? Média contributiva de todas 100% das contribuições. E não tem paridade, tem direito a INPC. Certo? Ou seja, vai para a regra geral. Vai para a regra geral. Olha, isso que a gente está achando que é absurdo. Porque aí, você meio que penaliza, né? Poxa, mas por que vai ter que esperar até 65, 62, né? Essa aqui é a questão. O que eu acho aqui nesse ponto? É agora falando da magistratura. A grande questão é que atualmente há um movimento de não aposentação dos colegas. Por quê? Há uma perda salarial muito grande. Então, mantidas as condições atuais, a gente esperar até 65 ou 62 não é lá tão absurdo, tá? Porque você vai querer esperar, senão você vai perder. Muita gente até prefere até continuar. Mas se o cenário lá na frente tiver tudo incorporado, não tiver mais auxílio moradia, tiver o VTM, tiver todas as questões incorporadas, que você pode levar para a aposentadoria, aí você pode, eventualmente, essa regra ser prejudicial, porque você está numa regra de transição, é uma pseudo-regra de transição, ela te dá dois caminhos, né? Se você não se aposenta com 65, 62, você vai para a regra geral. Você não tem nem integralidade, vai para a média contributiva, e você não tem paridade, vai para o INPC, né? Que é a regra geral. Então, que regra de transição é essa? Né? Então ele te diz assim, eu mantive a 8595, eu te mantenho a idade menor, mas eu te tiro o que tu tem direito desde lá de trás com as outras regras de transição. Mas pelo menos, eu quis trazer esse cenário, gente, para vocês terem noção de que, se vocês optarem por ficarem até 65 anos, 62, vocês têm integralidade e paridade. Porque rezando, né, que não tenham novas mudanças. Porque pelo menos é para isso, é com base nesses critérios que você tem que agora optar ou não pela migração. Nessa ADI 5809, o ministro Carlos Lewandowski suspendeu a eficácia da MP 808, que aumentou a contribuição para 14% sobre o valor que ultrapassasse o teto. Né? Então houve essa medida provisória do Temer para aumentar de 11 para 14,
e foi suspenso. Então, mantém os 11%, só para vocês efetivamente saberem aqui. Então, é importante aqui, uma questão importante, que depois o Edmilson deve falar mais sobre isso. Você pode migrar, limitando-se ao teto do regime próprio, do regime geral, sem aderir ao Funpresp-Jude. Isso tem que ficar muito claro, tá? O Funpresp-Jude é uma possibilidade. Ah, eu não quero o Funpresp-Jude, eu quero um plano de previdência privado, um PGBL ou um VGBL. Você pode, não tem problema nenhum. É lógico que o Funpresp-Jude, eu entendo, se você optar por migrar, o Funpresp-Jude é o que te oferece melhores condições, porque tem o patrocínio da União, tá? Uma contribuição paritária. E isso é um diferencial que os outros não têm. E tem algumas outras vantagens também, como a própria restrição do imposto de renda já para o próprio fundo, sem precisar esperar um ano, tem algumas vantagens, tá? Muito bem. Só que você tem que ter que você não precisa. E você tem a contribuição obrigatória, que você vai contribuir, que vai ter a paritária do patrocinador, que é da União, que varia de 6,5% até 8,5%. 8,5% é o limite, tá? E você pode contribuir também facultativamente para o Funpresp, para aumentar inclusive o valor. Lembrando que, se você optar pela contribuição facultativa, até melhora a taxa de carregamento. A taxa de carregamento diminui, então você vai ter custos menores, tá? É uma vantagem. Só que a desvantagem de um VGBL e PGBL é porque muita gente utiliza a previdência privada também como investimento. Quando chega depois dos 10 anos daquele IR regressivo, ele saca aquele valor que já está nos 10%. E às vezes reinveste e ganha com isso. Então no PGBL e VGBL você pode fazer saques parciais. No Funpresp não. Você só pode sacar o valor inteiro. Tá? Isso é uma desvantagem para quem aplica para a Previdência na ideia de não só receber um benefício futuro, entende também como investimento. Muitos fazem isso. Tá? Isso você não vai poder fazer. Mas, eu até já falei na conversa com os colegas, essa pequena desvantagem do Funpresp não abate as outras vantagens que são a contribuição da União, o próprio desconto contra cheque, a própria imediata já reversão do fundo da própria restrição do imposto de renda, você não precisa esperar até o ano seguinte, tá? Então acho que isso são vantagens do fundo se você optar por migrar, certo? Mesmo com a PEC, a União continua com o patrocinador com o mesmo percentual, na PEC não há previsão de... Do percentual do que? Dos 11%? Dos 22%? Da contribuição da União. A União não é patrocinador, que a gente tem que fazer esse migrar. Com a PEC, ela continua... Sim, a PEC não trata disso. A PEC ela não interfere nesse ponto que está na própria lei de 2012. A PEC não tem nenhum dispositivo alterando nada disso. Não mantém o que está na própria lei, que é limitada até 8,5%. Você pode contribuir facultativamente com mais um percentual até maior, certo? Então, só para eu... Então, o que depois ele vai falar, que é esse participante patrocinado, né? É a aposentadoria limitada ao teto, com contribuições. A contribuição normal varia de 6,5% a 8,5%, com a contribuição paritária da União, que vai estar limitada até os 8,5%, isso está na própria lei, tá? E você pode contribuir facultativamente. Pode ser tanto contribuição mensal, com o Funpresp, já descontando na folha, ou esporádica, diretamente no Funpresp, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, você opta, tá? Muito bem. E essa contribuição mensal ela diminui a taxa de carregamento. A taxa de carregamento é um percentual que é cobrado desses planos, na Previdência Privada também tem, e aí vai diminuindo. Então é interessante. Muito bem. Agora, então o servidor que ingressou antes de 14 de outubro de 2013 tem que expressamente optar. A data limite para a opção é 28 de julho de 2018. Tá? Lembrando que o exercício da opção é irrevogável e irretratável. Vamos agora aqui fazer o seguinte. Destinatário, já falei aqui. Vou falar um pouco agora, para vocês entenderem, do benefício especial. O que é esse benefício especial que muita gente ainda confunde. Gente, se você é antes da emenda 20, você durante muitos anos está contribuindo 11% sobre 27,5% ou 28,549, né? Logicamente, se você opta, você vai contribuir com 5%. Aí você pergunta, tá, mas e o que eu já paguei? Tecnicamente, era para o governo chegar, se fosse um governo sério, né? Querido, tá aqui seu dinheiro de volta, certo? Só que ele jamais vai fazer isso. E aí ele optou por uma ideia de te devolver isso que a gente chama de pagamento diferido no tempo. Ele vai te devolver esse valor em forma de um benefício, que se chama benefício especial. Então é destinado a quem? Ao servidor público
que tenha ingressado antes de 14 de outubro de 2013, no caso do judiciário, estou pegando aqui do judiciário, tá? E opte por ingressar no plano, certo? E opte por migrar para a previdência complementar. Então, a natureza jurídica, eu coloquei isso no livro, a natureza jurídica do benefício especial nada mais é que uma espécie de indenização pela contribuição que você já realizou ao longo da sua vida contributiva acima do limite do regime geral, que já, logicamente, incorporou no seu patrimônio, né? Muito bem. E é uma alternativa encontrada pelo governo para não ter que te devolver essas contribuições, certo? Muito bem. Como é que você vai, então, calcular esse benefício? É simples. Você vai apurar a média das 80% maiores contribuições do servidor, atualizadas pelo IPCA, desde julho de 94 até a data em que você optou pela migração. Depois você vai abater o valor do teto do regime geral, certo? Abate, que atualmente é 5.645,80. Depois, a segunda parte é você aplicar o chamado fator de conversão, que vai ser aplicado a essa média contributiva já atualizada. Como é que é esse fator de conversão? Vai ser no máximo igual a 1 e corresponde à razão entre a quantidade de contribuições mensais feitas pelo servidor até a data da opção, dividido por 455 se for servidor titular de cargo efetivo homem, 390 se for mulher, ou 325 quando for professora do ensino fundamental, ou 390 se for professor do ensino fundamental, porque tem aquela redução de 5 anos. Tá? Isso é muito simples, é só você pegar e multiplicar os 35 vezes 13, vai dar 455, os 30 anos vezes 13 vai dar 390, e aí você faz os ajustes. Até aqueles que têm direito à aposentadoria especial, 25 vezes 13, você vai ajustando, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui para ficar fácil, do Caio. O Caio, vamos considerar que a média contributiva das 80% maiores contribuições do Caio deu R$10.000. Eu já peguei as 80% maiores contribuições, atualizei fiz a média, dividi e atualizei pelo IPCA. Deu R$10.000. Eu vou abater 5.645, vai dar 4.354,20. Ele tem 20 anos de contribuição para o regime próprio. Vai dar 260 dividido por 455, tá? Vai dar um fator de 0,5714. Aplicado a 4.354, vai dar um benefício especial no valor de R$ 2.487,99. Certo? Tá. Veja, calma. Aí, esse é o valor. Aí você vai perguntar, quando é que ele vai receber? Gente, ele só vai... Tá no terceiro tópico. Ele só vai receber esse benefício especial na concessão da aposentadoria. Inclusive por invalidez ou pensão por morte pelo regime próprio. Sendo mantido enquanto perdurar o benefício pago pelo regime próprio. Inclusive com gratificação natalina. Por isso que eu falei, pagamento o quê? Diferido. Você não vai receber agora quando você migra. Você só vai receber... Não. Na verdade, assim... Não necessariamente é o confisco, porque assim, ó, você está contribuindo para você receber quando se aposenta. Então essa é a ideia. Veja, calma. É pelo tempo, é porque eu dei só um exemplo hipotético, tá? De tempo. Mas o salário deu 10 mil, né? Coloquei um salário em média. Não, o nosso é maior. Mas aí é que tá. Então, ó, outra questão aqui. Então você só vai receber para frente. Outra questão importante, gente. O benefício especial não é pago pelo FUNPRESP. O benefício especial é pago pelo regime próprio. É por isso que você pode optar ou não pelo FUNPRESP e vai ter direito ao benefício especial. Por que, para vocês entenderem, porque eu não gosto que vocês decorem. Por que é pago pelo regime próprio e não pelo FUNPRESP? É simples. Você contribuiu para quem? Para o regime próprio. Então o regime próprio vai ter que te devolver isso. Certo? Essa é a lógica. Muito bem. Então, outra questão importante. Como é que é feita a atualização desse benefício especial? Que você tem que saber. INPC. Certo? O reajuste dele, ele é feito pelo INPC. Quando você receber lá na aposentadoria. Então vamos lá. Como é que vai ficar a sua situação se você optar? Então, você optou, aderiu ao benefício especial sem necessariamente aderir ao FUNPRESP, como eu falei. Você pode optar por uma previdência privada, VGBL ou PGBL. Se você quiser, eu deixei até isso claro no livro, você não pode optar por plano nenhum. Você nem tem previdência pública nem de privada. Se você quiser, você pode não optar. É uma opção sua. Só que você pode ter uma renda menor. A questão é o seguinte.
A duração do pagamento do benefício especial, ela vai corresponder ao tempo do recebimento da sua aposentadoria ou da pensão. Enquanto você estiver recebendo a aposentadoria, você vai receber a sua aposentadoria limitada ao teto, 5.645 atualmente, claro que mais para frente vai aumentar, mais o seu benefício especial. Gerou a pensão, sua pensão vai ser limitada também, e o pensionista recebe também um benefício especial. A questão é, isso é importante, a questão é, e se o servidor pede vacância antes de se aposentar? Ah, não quero, porque tem várias, não quero mais iniciativa pública, quero voltar para a privada. Essa é que é a questão. Aqui aplica solidariedade. E aqui aplica solidariedade no seguinte sentido: você só leva só a contagem recíproca. Você não tem direito a esse valor do benefício especial. É diferente, gente, o Edmilson vai depois explicar, se você adere ao FUNPRESP, deixa de ser servidor, que você tem a opção até do benefício deferido ou do autopatrocínio, que aí você pode continuar contribuindo e depois ainda receber, tá? Mas é porque você é um plano específico dele, do FUNPRESP. Aqui eu não estou tratando do FUNPRESP, aqui eu estou tratando de regime próprio, tá? E eu deixei isso bem claro, essa diferença no livro, porque a gente confunde. Porque tem o plano já aprovado pelo Previc lá do FUNPRESP que permite isso, essa situação, tá? Mas isso é para quem aderiu ao FUNPRESP, não é o caso que eu estou falando aqui. O caso que eu estou falando aqui é para receber o benefício especial. Então, para você receber o benefício especial, você tem que ficar vinculado ao regime próprio, até a aposentadoria, certo? Se não, não recebe, certo? Que gera pensão, ele não é pensão, ele passa para o pensionista. Passa para o pensionista, certo? Então, gente, se você aderir ao FUNPRESP, você tem 3 fontes de renda. E aqui que você tem que entender para você poder ter critérios que, logicamente, é uma visão minha, uma visão pessoal, pode não ser a do Edmilson, pode não ser dos outros colegas, mas eu vou dizer a minha visão, o que eu acho. Se você tem até 3 fontes de renda se você aderir ao FUNPRESP. Você vai ter uma aposentadoria limitada ao teto do regime geral, você vai ter um benefício especial e você vai ter o FUNPRESP Jude, o plano que você optou. Porém, caso queira, você pode não optar pela Previdência Pública, não pelo FUNPRESP. Aí você vai ter 2, teto do regime geral mais o benefício especial, certo? Muito bem. Agora aqui, para finalizar, eu vou colocar as considerações que eu acho de vantagens e desvantagens da migração. Primeira questão que eu acho que tem que se verificar é o seguinte: é qual regra de transição você está. Se é a regra geral ou a regra de transição agora, já considerando a regra de transição trazida pela PEC. Certo? Então, quem está antes da emenda 41, certo? Quem está antes, que somos nós e o pessoal que entrou antes da 20, tem direito à integralidade e paridade, mesmo se passar a PEC. Sabendo que se passar a PEC, tem que ficar 65, 62. Mas vai ter, tá? Beleza. A integralidade, para mim, é uma questão fundamental, tá? Porque vai te garantir o direito com a mesma remuneração do teu último cargo. E aí, se você migra, você vai ter que fazer o que a gente chama de equivalência. Porque aí, se você migrar, você vai ter 3 rendas. Teto do regime geral, 5.600. O benefício especial, por isso que a primeira questão é você mandar um pedido para calcular o seu benefício especial. Saber quanto é que você tem. E o FUNPRESP. O que pode acontecer é o seguinte: você vai ter, quem for migrar, nessa situação que entrou antes, vai ter que fazer de uma forma que, pelo menos, a soma dessas 3 rendas seja igual à sua remuneração no cargo. E eu ainda digo o seguinte: para migrar, tem que ser maior, né? Porque se for igual, não tem muito sentido, né? Até porque, é o outro requisito que eu vou falar, você já tem que considerar FUNPRESP iniciativa privada, tá? Não considere iniciativa pública, certo? E isso para mim é fundamental, tá? Porque eu já tive várias, a gente tem grupos de discussão e pelo menos a integralidade, a união está garantida, você tem o seu benefício ali, acabou, certo? A questão é, aí vamos para a paridade. O que é melhor, paridade ou INPC? Se pegarmos agora que desde 2015 não temos reajuste, o INPC está melhor. Mas se ano que vem for aprovar uma nova lei de reajustando o subsídio do ministro Supremo, aí pode ser que fique já melhor a paridade.
Pode ser que aplique um VTM ou então um outro benefício daqui a alguns 15 anos que incorpore para os inativos. Aí já fica melhor. O que eu quero que vocês entendam é que a legislação considera a paridade melhor que o NPC. Porque se ela não considerasse, ela não seria só regra de transição. É isso que você tem que iniciar. Estamos falando juridicamente aqui, certo? Agora, na prática, pode ser diferente? Pode. Na prática, agora, o INPC está melhor. E eu tenho colegas que estão antes da 41 e migraram. Por quê? Poucos são os que migram. Eu vou dizer a minha situação. Quem está antes da 41 tem que pensar bem antes de migrar. Eu estou antes da 41 e eu optei por não migrar. Porque, por uma série de fatores que eu depois vou falar. Mas, primeiro, a integralidade, para manter uma equivalência da integralidade, envolve também uma questão que é o perfil de cada um de aplicação, né? De você manter as aplicações do fundo, de você ter uma disciplina, de você verificar a solvabilidade do próprio fundo, da administração. A questão da paridade é polêmica, porque, como eu falei, a paridade na prática... Só um instantinho, que eu preciso só terminar o raciocínio, depois eu abro as perguntas nesse ponto. A paridade é um pouco problemático, porque eu até falei, é uma futurologia, mas eu ainda aposto na paridade. Porque eu ainda aposto que os servidores de alguns anos vão conseguir brigar por aumentos, né? E vão ter algumas aprovações e isso vai ter reflexo. E lembrando que eu estou tratando aqui de paridade plena. Quem é antes da 41 tem paridade plena. Isso quer dizer que não é só a remuneração, o aumento na ativa, mas subsídios e vantagens. Claro que com algumas limitações trazidas pela jurisprudência suprema. Mas tem essa janela de oportunidade. Coisa que você não vai ter no NPC. Mas no NPC você todo ano tem. Então, o exemplo do colega meu. O benefício especial dele deu 18 mil reais. Certo? Ele é juiz há muitos anos. Mais de... bem antigo, tá? 18 mais 5 e pouco, já vai para quase 24, quase 25. Atualmente é 28,500 e pouco. E aí ele optou por aplicar no Funpresp, investir o restante da renda para ter um rendimento maior. Lembrando que é 28 agora, né? Quando se aposentar vai estar mais, certo? Então assim, quem é antes da 41, eu oriento a pegar o benefício especial e ver. Se ficar um valor elevado como ficou desse colega, quem sabe? Aí entra outras variáveis que eu vou colocar aqui. Mas aí, pelo menos, você, na equivalência entre integralidade e essas três rendas, você tem a possibilidade de ser maior. Porque aí é que tá. Porque aí você abdica da paridade, porque você prevê, e aí também é um risco, prevê que o pessoal da ativa não vai ter muita força, que não vai ter reajustes, e não só reajustes como benefícios, e que você pelo menos está garantido todos os anos. Certo? Isso. Aqui, integralidade e paridade, e eu já estou considerando a regra da PEC 65-62, tá? E aqui também. Agora, gente, e o pessoal que é depois? E o pessoal que é depois da emenda 41, que é o pessoal a partir de 2004, que hoje é a regra geral. Já é pela média contributiva, dos 80% maiores contribuições desde julho, sabendo que vai ficar 100%, certo? E já é INPC, então já não tem paridade. Então o problema aqui de migrar é igual. Para vocês que estão nessa situação, o que vocês só tem que se preocupar é o quê? Peraí, é só o primeiro tópico, porque você já não tem direito à paridade. Então já não tem essa dúvida, já é INPC. Então, o que vocês têm que ver é quanto que vai dar essa média contributiva de vocês. Uma projeção, tá? E verificar se essas três fontes de renda aqui podem dar um valor de uma equivalência maior, certo? Porque aí, se der um valor de equivalência maior, o que você tem que primeiro pensar, então, é pegar o seu benefício especial. Então, o pessoal, é engraçado que os colegas da Instituto Federal eles me mandam mensagem, digam, olha, eu só vou optar depois que você me disser alguma coisa aqui. Me dá alguma dica. Falei, beleza, virei consultor, né, agora. Né? Tá bom. E aqui o problema, não. E olha, e a responsabilidade, o amigo meu mandou mesmo. Digo, ó, só vou optar depois que você me disser um norte aqui. Eu falei, pô, mas a responsabilidade minha tá grande, né? Me dá mais dados, então. E aí eu falo assim, galera, pega benefício especial. Benefício especial.
e eu vou ser bem real, deu menos de 15 mil, é baixo. Certo? Menos de 15 mil é baixo. 12, 11, o meu benefício deu 11 e pouco. Então, baixo. Muito baixo. Porque 11, somando com o teto, dá 5. Mesmo que você aplique, e aí, eu devo estar falando uma coisa que o Edmilson pode até querer me contradizer. Mas, vocês têm que entender o seguinte. Hoje é 28. Lá na frente, quando se apresentar, não vai ser 28. Entendeu? Vai ser muito mais. Certo? Então, a meu ver, eu sempre falo para os colegas, ó, deu 11, 12, para mim é baixo. Porque mesmo somando com 5 vai dar 17, a gente vai ter que contribuir para mais 10 mil. Hoje. 10 mil hoje. Né? Para chegar a 27.500, então 28 e 600, 549. Então, é uma questão. Você tem que pedir o próprio tribunal, o setor. Tá? Então, a primeira coisa é, peça um benefício especial. E é o que eu oriento. Vejam qual regra que você está. E veja se somando você teria um incremento no seu benefício. E o incremento que eu tenho que dizer que tem que ser um incremento razoável. Por que razoável? Porque aí entra essas outras duas desvantagens aqui. Essas outras duas questões aqui. Rigidez econômica de administração dos ativos do fundo. Sei que eu estou aqui com um representante do fundo. É lógico que a gente tem que presumir total boa-fé. O fundo está começando, mas ele vai para a iniciativa privada. Isso é fato. Tá? Hoje ele é público. Se tivesse uma garantia que ele se mantivesse público, aí seria uma coisa diferente. Porque qual é a ideia de ser público, gente? A ideia de ser público é que, apesar de ser dinheiro privado do servidor, é um servidor público que prestou o serviço público para todos, né, durante muito tempo. A PEC tira isso. Ele coloca iniciativa privada. Quando eu vi isso, eu achei de uma maldade tremenda, entendeu? Porque ela faz isso antes do servidor optar. Entendeu? Então muda antes. O cara optar já sabendo que vai ser privado. Né? Eu acho que foi meio assim, é estranho, entendeu? Porque, pô, me bota uma reforma alterando, né? E vejam, observem. Eu sou da reforma da Previdência, eu analisei o texto, um texto complexo que o Temer mandou em 2016, em dezembro, e um dia foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Foi dado parecer constitucional. Como é que pode um negócio desse? Se tinha só na comissão a gente relatou mais de 15 inconstitucionalidades. E outra questão, desde o primeiro texto, já transformava em privado. Desde o primeiro texto, tá? A diferença é que batemos tanto que não ia ter garantia, como é que o servidor vai optar um negócio que é público, fica privado, isso é diferente. Aí eles colocaram no último lá, mediante licitação. Entendeu? Que não tinha no texto inicial, era só privado de cara, tá? Então assim, vocês têm que levar isso em consideração. A União deixa de ser garantidora. Eu não estou querendo com isso dizer que vai ter problema, nada disso. Até porque tem um Conselho Fiscal, o STF fiscaliza, tem Ministro Supremo, enfim, tem todo um Conselho Deliberativo, tem toda uma estrutura. Só que você tem que saber que a União não é garantidora, entendeu? Ela contribui, mas ela entra como contribui. Ela contribui como o patrão contribui numa previdência fechada. Ela não garante a concessão do benefício, certo? Porque deixou de ser público. Essa é a grande questão, tá? E elas alteram expressamente a Constituição, o artigo da Constituição, que permite isso. Então aqui, gente, o que então eu oriento, pessoal? Beleza. Vamos partir do pressuposto que vai dar tudo beleza, eles vão pagar certinho. Aumentou ou não aumentou o risco? Era público ou privado? Aumentou ou não aumentou? Então, se aumentou o risco, a sua equivalência da integralidade tem que ser maior. Tem que ser porque se for pouca coisa, para correr um risco assim, tem tratamento de risco, né? Então, risco por risco, beleza. Eu sou investidor, agressivo. Eu quero ganhar 8 mil a mais. Eu vou ganhar 8 mil a mais, porque tem plano, se você fizer, você vai mesmo. Se você somar, dependendo do valor do seu benefício especial, você ganha, você fica maior. Só que aí tem que ser um risco, sabendo todos esses possíveis riscos.
Vocês têm que ver que tem, logicamente, fundos que nós vemos aí na imprensa, né? Que eram fundos milionários que quebraram recuperação judicial, enfim, certo? Então, por dever meu, e como eu não tenho nenhum vínculo com fundo nenhum, e nas minhas palestras eu falo isso, porque tem gente que não sabe, porque fala, não, doutor, mas é público, né? Digo, mas não vai ficar público. Como não vai ficar público? Como é que eu vou escolher um negócio que é público e vai ficar público? Não vai ficar público. É privado. Vai ficar privado. Tem que considerar que é privado já. Certo? Essa aqui é a questão. Então, é isso que você tem que ponderar. Pode até ser que privado seja melhor que público, muitas vezes. Se houver uma efetiva administração correta e tudo. Só que, se estamos tratando de risco, e você tem a União que deixou de ser garantidora, pode ser qualquer economista que venha falar aqui, eu não sou economista, aumentou o seu risco. Se aumentou o seu risco, para você migrar, você não pode migrar pelo mesmo valor que você vai receber de uma integralidade. Se você tem direito à integralidade, tem que ser um valor considerável a mais, certo? E aí é que você vai ter que ponderar isso. Primeira coisa é pedir o valor do seu benefício especial. Se ficar 10 mil, 11 mil, 8, 9, eu acho que não vejo muitas vantagens. Eu fiz o meu, entendeu? E eu fiz uma projeção calculando isso, não vi muita vantagem. Esse meu colega deu 18. Opa, 18 já é interessante. Aí ele pegou 5. Só que aí entra num terceiro ponto, que é o terceiro critério que eu quero que vocês percebam. Mas quem não tem integralidade nesse caso? Qual o mínimo? Média dos 80%. Não, mas quem não tem integralidade? Qual seria? Porque você está falando que quem tem integralidade seria 10, assim, 18. Quem não tem, qual seria o valor do benefício? Não, pois é, aí quem não tem, aí é muito específico. Porque quem tem integralidade, eu sei que é 27.500 hoje. Eu sei o valor. Quem não tem integralidade, você vai ter que ver a sua média contributiva. Eu não sei o valor da sua média. Porque, dependendo do valor da sua média contributiva, não sei se você averbou algum tempo, se você pegou contagem recíproca. Então, primeiro você tem que ter, porque pode acontecer também que se você não tiver averbado nada, a sua média seja num valor alto também. Só que você tem que saber qual é o valor. Aí esse é o seu parâmetro, média contributiva, já não é integralidade. Aí com base na média contributiva, aí eu volto para aquilo que eu falei aqui, que eu coloquei, ó, que está naquele slide anterior. Você vai ter que ver as suas 3 fontes de renda possíveis. E considerar que vai ficar somente 100%. Hã? E considerar que vai ficar somente 100%. Isso, e considerar já que a reforma vai considerar. Já considera 100%. Exatamente. Só uma questão, já que você falou que você optou por não aderir. Pois não. Já que você optou por não migrar, e como obviamente você menos faz isso, só para ter uma ideia, você ingressou no serviço público em 2002. 2002. Se for possível responder, eu ingressei em 93. A minha realidade vai ser muito diferente da sua? Vai porque você... Na verdade, assim, a diferença nossa é que você tem algumas... Se passar a PEC, você teria a possibilidade de se aposentar com a redução da regra 8595. Só que se você optar por ela, você perde a integralidade e paridade. Então acaba que, se passar a PEC, hoje tem diferença substancial, como eu falei. A regra de transição de vocês é muito melhor que a minha, certo? A nossa aqui. Só que se passar a PEC, a gente fica no mesmo bolo, basicamente. E aí, a gente só vai ter integralidade e paridade com 65 e 62. Aí você tem que fazer aquela lógica, porque qual é a diferença minha da sua? É que o seu benefício especial é muito mais alto que o meu. Entendeu? Porque o meu benefício especial não deu alto porque eu entrei na magistratura em 2011, mas eu entrei antes, eu era técnico do MPF, então era cargo de nível médio, então acabei pegando valores que não eram, né, tão grandes assim. Agora, se você desde 93 é magistrado, então muito provavelmente seu benefício especial vai ficar parecido com o do meu colega, que deu 18 mil. E aí já é vontade de migrar, você acha? Calma. Aí é que eu digo. Se deu 18 mil, mais 5 você já tem 25. Se você pegar um plano de benefício, você pode ter um valor maior. Só que aí você tem que considerar duas questões que eu falei. Perfil de investimento, né? Postura pessoal. Mas eu acho que nesse ponto, a paridade, eu ainda acredito na paridade. Certo? Beleza?
Certo. Eu quero. Gente, pessoal, deixa eu deixar meus contatos aqui. Opa. Vou mandar o material. Quero agradecer em nome da Angélica aqui a recepção. Não, aí não. Não, porque o TEC é só do regime geral, certo? Então, gente, assim, ó, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Deixa eu bater uma foto. Cadê o fotógrafo? Vem, fotógrafo aqui. Fica aí, não vai embora não. Deixa eu bater uma foto aqui, deixa eu pegar vocês, porque só bateu eu falando. E eu quero bater uma foto com vocês. Porque eu quero postar no meu Instagram. Espera aí. André, é com você. Você quer é roubado. Vai aqui agora. Eu não vou na porra. Meu primo. Você tá pensando pra você, né? Tem pessoal. Você vem aqui, ó. Tá indo atrás dele, né?